Bom dia, querido pré-médio do ensino fundamental do Colégio Anglo, né? Desejo a todos que estejam bem com seus familiares. E hoje nós temos dois caminhos importantes a discutirmos, né? O primeiro tem a ver com a correção do teste que nós fizemos a semana passada, que é tão importante, e eu acho que esse retorno ele é tão importante. O professor explicou a matéria, fez a revisão, fez o teste, mas a gente precisa ter essa conversa pós-teste. O que foi fácil, o que foi difícil, foi complicado, não foi complicado, a linguagem estava acessível, não estava acessível, né? As imagens foram visíveis para todos, então a gente precisa fazer esse feedback para que a gente sempre possa melhorar o nosso trabalho. E também vamos retomar um tema que nós já falamos sobre coerência e coesão, só que na apostila de vocês ela traz agora a coesão ajudando, auxiliando no sentido do texto. Nós já havíamos estudado coerência como a lógica textual e a coesão como a articulação textual. Agora nós vamos estudar a coesão ajudando a construção do sentido, né? E também gostaria de reforçar com vocês aqui, hoje nós disponibilizamos lá no aplicativo da escola, né? O link para o nosso trabalho trimestral. Disponibilizei também no grupo da sala, tá? E então vocês têm no grupo da sala, lá no link do aplicativo da escola, o trabalho de vocês, o trabalho vale 2 pontos, né? São 4 questões abertas. Então, vocês vão preencher o formulário do Google Forms, é muito simples, muito tranquilo. E aquele trabalho, eu peço a vocês que façam com muito carinho, né, com muito cuidado, porque ele é uma bacana revisão para a prova trimestral. Tá ok? Então, bora lá. Bom, no dia 19 de junho, nós fizemos nosso teste e ele versava sobre o quê? Sobre 2 temas importantíssimos, que é a estratégia argumentativa. A estratégia argumentativa aparece onde? O meu texto ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. As estratégias argumentativas, elas vão surgir dentro do desenvolvimento do texto. Nós tivemos, quando estudamos artigo de opinião, nós tivemos 2 aulas acerca de estratégias argumentativas. Depois nós tivemos uma aula falando sobre os textos instrucionais, né? Então a primeira questão do nosso teste, ela traz para a gente uma receitinha aí, que a maioria, 90% da população gosta, né? Receita de docinho de leite ninho. Então, o que ele quer mostrar para a gente? Ele trouxe para a gente aí um exemplo de texto instrucional. E aí, como sendo um texto instrucional, ele tem que trazer informações claras, precisas, objetivas e de uma certa forma persuasiva. Ele quer levar você a tomar uma atitude. Então, ele traz para você quais são os ingredientes. Depois, como que é o modo de preparo? Aí a pergunta é, o gênero textual, texto instrucional, pelas suas características e intencionalidades, tem como objetivo principal descrever alguém? Não. Dissertar? Não, que dissertar é apresentar um ponto de vista. Contar alguma história? Também não. Avaliar alguém ou alguma coisa? Não. Ele tem como objetivo principal informar, ou seja, trazer informações precisas, diretas, em que você vai seguir uma instrução. Correto? São características do texto instrucional. Uso de verbo imperativo? Sim. Faça isso, não faça aquilo. Corta sim, cola sim. Então, ele sempre está dando uma ordem, ou fazendo um pedido ou dando uma sugestão. A linguagem ela tem que ser simples? Sim, porque ele é um texto instrucional que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então, ele tem que ser uma linguagem simples, ele tem que ser claro, objetivo e persuasivo. Ou seja, ele tem que me levar a tomar uma conduta, tomar uma atitude. Aí vem a letra B, verbos no presente, linguagem culta, não. Presença de metáfora, já imaginou um texto instrucional com metáfora? A pessoa tem que traduzir a metáfora? De jeito nenhum. Presença de linguagem formal, subjetiva, jamais subjetiva, porque ele é um texto de informação, então ele tem que ser uma linguagem objetiva. Linguagem persuasiva, sim. Linguagem simples? Sim. Linguagem objetiva? Sim. Mas o verbo não tem que estar no passado. Então, você não fez, você vai fazer. Então, ele está te dando uma ordem para você fazer e não te contando o que você já fez. Correto? Faz sentido até aí? Tranquilo como grilo, manso como ganso? A questão número 3. Conheça a história da estudante nota 1000. Olha que bacana. Essa menina chama Ana Clara Socha. Né? Então, ela é uma estudante que tirou nota 1000. E aí, ele traz o texto, né, dela, mostrando para a gente um exemplo claro, depois leiam com calma, releiam, né, o texto dela. Aí a gente diz o seguinte,
A autora do texto valeu-se no segundo parágrafo de duas estratégias para desenvolver seus argumentos, reconhecidos como... Aí vamos ver lá no texto, olha, no segundo parágrafo. Ó, é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas num viés elitista. Você já está contando, ela está falando de um momento histórico. Né? Essa dinâmica não foi diferente na chegada do cinema, já que 17% da população. Então, vamos voltar lá na pergunta. A autora valeu-se no segundo parágrafo de duas estratégias argumentativas para desenvolver seus argumentos, reconhecidas como alusão histórica, que ela fala de como que era antes, né? E de dados estatísticos, ela fala 17%. Correto? Faz sentido para todo mundo? Bom, quando a gente fala de coerência e coesão textual, os dois estão muito intimamente ligados, né? Não dá para tentar, a gente estuda, grosso modo, separado, coerência e coesão, mas, na verdade, esses elementos, eles estão entrelaçados. A gente pode dizer que a coesão, são os elementos conectivos que entrelaçam palavras, né? Mas a coerência é a relação de sentido. Mas os dois, para eu construir sentido, eu preciso do conectivo. Se o conectivo está errado, ele atrapalha o sentido. Então, quer dizer, os dois estão intimamente ligados. Então, os conectivos são uma parte importante, né, da tessitura, da construção, da coisa tecida, da coisa construída. É muito importante que ele esteja ali, correto? Então, o que a gente vai observar? Que o conectivo, ele está diretamente ligado na legibilidade, ou seja, naquilo que é possível entender, e na inteligibilidade, na compreensão do texto. Porque se eu uso um conectivo, e com certeza vocês estão estudando com a orações coordenadas, orações subordinadas, se eu uso um conectivo de modo inadequado, ele vai atrapalhar no meu sentido, na minha lógica, na minha coerência. Correto? E aí eu só gostaria de chamar a atenção para vocês que os conectivos, antigamente, na minha época, a gente decorava, né? Por exemplo, orações coordenadas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ficava nisso. Hoje nós sabemos que, esse mas, esse porém, ele tem um valor o quê? Adversativo, ele estabelece ideia de contrário, ele estabelece ideia de contraste dentro da frase. Né? Então, ou seja, as conjunções, as preposições, os advérbios ou as locuções adverbiais, eles são palavras que ajudam a dar sentido. Então, antes a gente falava assim, são termos, olha você vê como é que era doido, né? Na minha época a gente dava assim, eram termos que não tinham sentido sozinho. Tudo bem que eles não tenham sentido separadamente, mas eles são formadores de sentido dentro do texto, então eles são altamente relevantes dentro do texto. Né? Então eles constroem a tessitura, eles constroem o tecido do texto. Né? Sejam orações coordenadas ou orações subordinadas, que eles estão ligando, mas o importante é que eles estabelecem dentro do texto um valor semântico, um sentido. Então, por exemplo, quando eu uso a conjunção i, então, por exemplo, ganhei um presente e um abraço. Esse i está fazendo o quê? Ele está acrescentando uma informação à frase. Né? Então, ele fez tudo conforme ele queria, como ele queria. Está dando ideia de quê? De conformidade, ou seja, de acordo. Alguém está concordando, alguém está fazendo dentro do que foi pedido. Outro exemplo, a proporção. Ó, tanto mais faz, tanto menos reconhecido, ou seja, dando ideia de proporcionalidade. Pode estabelecer, por exemplo, dentro do meu texto, a ideia de tempo. Ó, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Aí esse quando é um conectivo, mas que estabelece para mim, ele me faz lembrar que aquela frase está inserida num contexto temporal. A mesma coisa é a relação de consequência. Então, olha, comeu tanto que passou mal. Esse que aí está estabelecendo uma relação de causa e consequência dentro do meu texto. Correto? As adversativas, né, que a gente usa tanto, né, as ideias de oposição, o mas, o porém, o contudo, o entretanto, todavia, ele estabelece, olha, ele estudou muito, mas confundiu-se na hora da prova. Então, ele estabelece uma relação de oposição entre uma oração e outra. Aquilo tem um valor semântico, aquilo tem um valor de sentido. Correto? A causa, olha, como estou doente, não vou ao seu aniversário. Ó, não vou ao seu aniversário, não é à toa, não. Eu tenho uma causa, tenho um porquê. Entenderam? A conclusão, ó, não dormiu. Vamos pensar assim, estudou
estudou muito, logo foi aprovado. Ou seja, ele estudou muito porque por isso foi aprovado, né? Posso estabelecer dentro da minha frase uma relação de condição. Se você fizer, eu te dou o retorno. Posso fazer uma comparação? Ele é tão dedicado quanto você. Pode estabelecer uma concessão? Embora tenha chovido, saiu para caminhar. Posso dar uma ideia de explicação, de finalidade? Ele estudou muito para quê? Para ser aprovado. Perceberam? Que os conectivos, eles não estão ali aleatórios, não. É esse meu olhar que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? A intenção aqui não é dar uma aula de geração coordenada e subordinada, até porque vocês já fizeram isso, e muito bem feito, né? Com a nossa excelente professora Oara. Mas o objetivo é o quê? Entender que esses conectivos, se vocês estudaram lá na gramática com a Ara, ele tem uma aplicabilidade no sentido. Então, ele não pode ser usado aleatoriamente. Quando eu escolho um conectivo para ligar uma frase a outra, para fazer uma coesão, eu tenho que entender que ele vai refletir na lógica do meu texto, ou seja, ele vai refletir na minha coerência textual. Correto? Como sempre, nós encerramos a nossa aula com o nosso praticando, né? Então tá lá no simulando, na apostila 2 de vocês, na página 93, e reforço aqui no nosso finalzinho de aula, façam o trabalho o mais rápido possível, façam com calma, com atenção, ele vai ser uma ótima revisão para a nossa prova. Grande beijo a todos, sucesso!